As verdades não contadas sobre o embargo cubano, parte 2. Não é irônico ver como os comunistas são os primeiros a pedir por mais abertura comercial? Eu acho que não. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No primeiro vídeo desta série, fizemos um breve apanhado cronológico mostrando as raízes históricas do embargo cubano e as motivações americanas para a imposição dessa controversa medida. Agora, neste segundo vídeo, buscaremos focar especificamente nas proibições e contratempos gerados pelo embargo e o que, de fato, a ilha perde com o famigerado bloqueio, se é que perde alguma coisa. Como já explicado, as medidas restritivas dos Estados Unidos tiveram início já nos anos 60, mas de modo geral elas não impactaram significativamente a saúde financeira da ilha durante a Guerra Fria, graças ao apoio financeiro da União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, e já estando claro que Cuba apostou no cavalo perdedor, foi aí que teve início o inconformismo global contra o embargo imposto pelos Estados Unidos. Tanto que as Nações Unidas passaram a condenar anualmente o embargo americano desde 1992. Mas foi também nesse contexto que os Estados Unidos decidiram endurecer as restrições contra Cuba, principalmente a partir do governo Bill Clinton, o queridinho dos democratas da década de 90, que aprovou o Cuban Democracy Act e o Cuban Liberty and Democracy Solidarity Act. Essas medidas do marido de Hillary Clinton previam, por exemplo, o confisco de divisas, que teriam como destinatários indivíduos em Cuba que se beneficiaram dos confiscos de propriedades americanas efetuadas pela Revolução de Castro. Já no governo Obama, as coisas caminharam de forma inversa, sendo aprovadas medidas de relaxamento contra o bloqueio, autorizando viagens para a ilha caribenha e retirando Cuba da lista de países apoiadores do terrorismo. Obama também decidiu retomar as relações diplomáticas entre os dois países. Já Donald Trump voltou a endurecer as restrições contra o país comunista, revogando parte das medidas de Obama e principalmente limitando ainda mais as remessas de dólares para a ditadura. Trump também anunciou uma legislação que permite processar em tribunais americanos empresas estrangeiras presentes em Cuba, que administram bens confiscados dos cubanos pela Revolução de 1959. Assim, com idas e vindas, o governo americano já aprovou mais de 270 normas regulando o comércio com Cuba. Note que dissemos aqui regulando, e não proibindo. Isso porque essas legislações tanto instituem barreiras, como também estabelecem concessões e permissões para a circulação de mercadorias. A respeito dessas centenas de normas, comenta-se que os Estados Unidos da América acabaram criando um regramento do tipo queijo suíço, em que existem mais buracos do que queijo propriamente dito. Assim, em teoria, tudo está proibido, mas na prática, a lista de exceções é bem generosa. Numa analogia, isso funciona de forma bem parecida com a lei de licitações brasileiras. Em teoria, o governo brasileiro precisa sempre de uma licitação para comprar qualquer coisa. Mas a lei de licitações possui tantas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação a ponto de uma parte substancial dos gastos do governo escaparem do processo licitatório. Curioso notar também que a burocracia em volta dessas licitações aqui na Terra das Bananas é tão bizarra que faz com que licitações de material de escritório contenham peças de carne como itens. Vai entender. Voltemos à regulação da economia cubana por parte dos americanos. Naturalmente, embora contemple exceções, há alguns produtos que os embargos conseguem atingir com maior força. Os exemplos mais clássicos dos efeitos do bloqueio americano são os charutos e o rum cubano. Mesmo que um americano compre essas mercadorias em um outro país, na Jamaica, por exemplo, a entrada dessas mercadorias deverá ser barrada na alfândega, porque sua origem é cubana. Logo, é proibida pelo embargo. Mas então surge a dúvida, será que realmente poderíamos dizer que Cuba faturaria muito mais no comércio de charutos caso o embargo fosse revogado? Bem, no refinado nicho dos consumidores de charuto, comenta-se que o charme do produto cubano concentra-se essencialmente nessa aura de proibição que cerca o artefato. Mas para os especialistas, a qualidade do produto já foi ultrapassada por vários competidores. Então, uma vez que seu comércio seja liberado, a procura no mercado tenderia a ser menor. De certa forma, tal como acontece com a maconha, Talvez os Estados Unidos estejam justamente ajudando a precificar para cima o charuto cubano. Irônico, não?
Mas apesar das curiosidades que o cercam, o charuto está longe de ser a principal fonte de financiamento da ilha. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, do nosso querido jornalismo vermelho do Piniquim, a principal fonte de renda cubana na última década foi a exportação de médicos cubanos, que rendeu ao regime uma média anual de mais de 11 bilhões de dólares de 2011 a 2015. Sim, como você deve ter imaginado, na época da saudosa Mulher Sapiens, o governo cubano conseguiu dobrar a meta mesmo. Isso sem precisar nem mesmo de uma figura oculta, que é um cachorro. Esse artifício inclusive colocou o faturamento da ilha com o turismo em segundo lugar, já que nesse fronte o regime consegue faturar valores anuais na casa dos 2,8 bilhões de dólares. Como se pode perceber, isso só confirma aquilo que dissemos no primeiro vídeo, de que a realidade cubana está bem menos sufocada pelos americanos do que o regime alega. Se o embargo fosse metade do que os propagandistas pintam, o Brasil não teria exportado para Cuba 60 milhões em carnes de aves em 2019, 27,5 milhões em arroz, 24,5 milhões em milho, 17 milhões em farelo de soja e muitos outros milhões em produtos como máquinas agrícolas, papel e madeira. Mas falar do comércio entre Cuba e Brasil é ainda mais ilustrativo quando se é constatado que, proporcionalmente, Cuba possui uma economia mais globalizada do que a brasileira. Duvida disso? Pois aí vão alguns dados. Segundo números do Banco Mundial, as exportações cubanas correspondiam a 20% do PIB do país em 2011, ao passo que as importações correspondiam a 19%. Achou pouco? Pois compare com o Brasil, cujas exportações correspondem a 13% do PIB e as importações a 15%. O curioso é que justamente quem é contra o embargo em Cuba costuma defender as barreiras alfandegárias e a burocracia para a importação no Brasil. Mas é claro, o iPhone eles conseguem comprar enquanto aproveitam suas viagens à Disney. Falando em burocracias, com ou sem embargo, Cuba acaba por praticar o mesmo modus operandi de qualquer economia de perfil soviético. Embora a ilha seja bastante fértil, a produtividade agrícola cubana poderia ser muito mais alta e a isso se somam os consideráveis desperdícios causados pela má alocação de recursos. Como resultado, a alimentação dos cubanos ainda é gerida por uma infame caderneta de racionamento, um clássico sintoma de fracasso socialista. Isso não é obra de embargos ou sabotagens, isso é o modelo soviético sendo praticado em toda a sua plenitude. Hoje, se Cuba precisa realizar alguma transação internacional, ela pode buscar algumas daquelas zilhões de exceções que estão previstas nas normas americanas. Por conta destas famigeradas exceções, a maior parte da importação de gêneros alimentícios de Cuba vem dos Estados Unidos, algo que os militantes do PSOL teimam em ignorar. Já se a transação é de fato proibida pelas normas americanas, Cuba pode procurar uma dentre as centenas de nações que não respondem às leis americanas. Se a transação entre eles não utilizar o sistema financeiro americano, eles podem comercializar sem nenhum problema. Naturalmente que há transações que Cuba não pode fazer, principalmente com empresas que estão sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos. Mas é justamente para isso que serve um embargo, algo que os políticos cubanos parecem ter esquecido. Então, para escapar do embargo, é necessário transacionar com os países parceiros em moedas que não sejam o dólar americano. Por conta desse processo mais complexo de transações, a aquisição de mercadorias pelo regime cubano tende a ser mais cara do que se fosse feita por meios convencionais. De impactos supostamente quantificáveis, as denúncias de Cuba contra os Estados Unidos nas Nações Unidas, sim, aquela mesma onde certa vez Che Guevara chegou a dizer que fuzilavam e que continuariam a fuzilar e que quem não gostasse, que não gostasse. Bom, nessas denúncias, eles trazem estimativas de prejuízos que ficariam na casa dos 2 bilhões de dólares anuais desde os anos 60. Tal dinheiro, embora pareça considerável, se traduz em menos de 2% da produção cubana anual, o que nem de longe é um montante capaz de transformar Cuba em uma superpotência. De todo modo, pensar que o regime castrista superaria automaticamente seus problemas sem a presença dos embargos é algo que desafia a lógica e a experiência humana. Veja-se, por exemplo, a própria experiência soviética, a experiência no Camboja, na Coreia do Norte e até mesmo em vários países da África. O que todos esses exemplos têm em comum? O simples fato de que as decisões econômicas concentradas nas mãos estatais são ineficientes e impedem que os indivíduos gerem riqueza e solucionem seus próprios problemas.
não importa quais sejam os recursos naturais do país, uma vez que eles caiam nas mãos do Partido Comunista ou de qualquer partido que carregue o ideal socialista como lema, logo tratarão de transformar tal riqueza em meras fontes de deleite para o estamento burocrático. Cuba pode ser fértil, mas a Ucrânia também era fértil. Aliás, a Ucrânia era tão fértil que chegou a ser conhecida como celeiro da Europa. E o que aconteceu? Bastou que Stalin coletivizasse as propriedades para o próspero celeiro ucraniano transformar-se no cenário tétrico de terror e fome. Até mesmo a Alemanha deixa claro as evidências. Cada alemão que arriscou a vida para conseguir chegar à Alemanha Ocidental é uma refutação viva de que o comunismo não tem qualquer hipótese de dar certo. É como dizem, se o comunismo não deu certo na Alemanha, é porque não dará certo em lugar nenhum. Veja-se a Venezuela, que assim como Cuba também tem praias caribenhas, que são um grande atrativo para turistas, e ainda tem o diferencial de contar com uma grande reserva de petróleo. Mas ainda assim, por que será que a Venezuela não é rica? Embargos, 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 dizem os esquerdistas. Mas, novamente, eles escolhem ignorar as décadas de desabastecimento que o regime chavista já passou muito antes de Donald Trump assinar qualquer mísero decreto contra os bolivarianos. Sim, muito antes dos Estados Unidos entrarem no jogo, Chávez já tinha dado início às expropriações na forma do que eles chamavam carinhosamente de Programa de Reforma Agrária. O resultado disso todos nós já conhecemos. A verdade é que se você se diz comunista e não passa dezenas de horas numa fila para conseguir alguns míseros pacotes de farinha governamental, isso significa que você não está sendo comunista direito. Os próprios livros de Karl Marx deveriam vir com uma caderneta de racionamento de comida de brinde, só para fixar bem a mensagem. Se os cubanos tiverem liberdade e forem laboriosos, nada impede que seus cidadãos se tornem tão prósperos quanto os homens de Hong Kong, inclusive com a vantagem de que Cuba tem muito mais recursos naturais do que a ilha ao sul da China. Mas isso não impediu que os asiáticos lá tirassem leite de pedra. Se um dia o Partido Comunista deixar de atrapalhar, deixar os indivíduos livres, eles prosperarão, queiram os Estados Unidos ou não. Não se trata de Estados Unidos, se trata de liberdade. Verdade seja dita, como os americanos tiveram seus bens expropriados pelo golpe comunista de Fidel, o fato é que os Estados Unidos não são obrigados a permitir que Cuba usufrua das benesses do sólido sistema financeiro capitalista, que eles construíram e que, ironicamente, os comunistas por tanto tempo rejeitaram. Dinheiro americano, regras americanas. É assim que funciona, gostem disso ou não. Não é questão de aprovação incondicional aos Estados Unidos. Naturalmente, o Estado americano, assim como qualquer Estado, não deveria nem existir, quanto mais interferir nas relações comerciais entre os indivíduos. Mas se a atitude americana puder ser rotulada como antilibertária, muito mais digna desse rótulo será a atitude cubana, cuja lista de violações à lei natural é mais que monstruosa. Mas isso já é assunto para outra série de vídeos. Enfim, Cuba é um país em que 20% das pessoas já emigraram e que provavelmente os 80% restantes sonham com uma oportunidade de fazer o mesmo. Um país tão bom para se viver que as pessoas decidem usar canoas improvisadas, às vezes com carcaças de geladeiras, enfrentando tubarões no caminho simplesmente para adentrar os Estados Unidos, mesmo sabendo que as chances de sobrevivência não são das melhores. O embargo cubano é, então, na melhor das hipóteses, uma questão ambígua. Por um lado, ele causa prejuízos financeiros que teoricamente resultam em um certo nível de empobrecimento aos cubanos. Digo teoricamente porque tal riqueza adquirida pelo comércio, assim como já acontece hoje com todas as fontes de renda do governo, certamente iria para a casta de políticos e funcionários públicos que mandam em Cuba. O resto da população é que apenas sofre, como em todo regime comunista. Mas por outro lado, o embargo acaba também servindo como bode expiatório para o Partido Comunista, que tem sempre uma desculpa para dar em qualquer problema enfrentado pelo regime. A verdade é que os comunistas precisam se decidir na narrativa. Ou defendem que Cuba é pobre por causa do embargo americano e que, portanto, o livre mercado é que traz riqueza, ou se declaram contrários à liberdade econômica como sempre fizeram e ponto final. Os dois não dá. Mas, no fim das contas, a permanência do embargo é algo que, em última análise, depende exclusivamente da decisão dos próprios cubanos. Caso o regime abandone seu modelo claramente fracassado, os Estados Unidos da América não terão outra opção a não ser revogar o inditoso embargo. E não tenham dúvidas, assim que o regime comunista de Cuba cair,
ouviremos as mais diversas narrativas de que nunca foi comunismo de verdade, mas que da próxima vez que for tentado, vai dar certo. Confia. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por JJ Liber, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe você também do projeto do Visão Libertária. A luta nunca é de um lado contra o outro. A luta, na verdade, é do governo contra o indivíduo. Até a próxima. Hasta la vista.